Boa noite. O que vou contar aconteceu comigo, pois eu vi com os meus próprios olhos. Gostaria que não revelasse o meu nome, pois moro em uma cidade pequena. A cidade se chama Cachoeiras de Itapemirim, no Espírito Santo. E para quem não sabe, é a cidade natal do rei Roberto Carlos. Bem, vamos ao relato. Em 2017, a minha vida mudou, assim como os meus pensamentos sobre esses assuntos de lobisomem. Pois para mim era apenas folclore ou historinhas de terror. Acontece que eu fui passar as minhas férias de trabalho na casa dos meus avós, em uma cidade pequena que fica bem próximo da minha cidade. Quando cheguei, já era de tarde, e o horário indicava que logo iria escurecer. Bem, mal cheguei e o meu avô disse a mim: "Meu neto, troque de roupa, pois vamos caçar. Tem algo que está comendo toda a minha criação. E nós dois vamos dar um fim neste animal hoje." Perguntei ao meu avô se ele sabia que animal era esse. Ele me disse apenas para trocar de roupas, pois não podíamos perder tempo, pois já estava escurecendo. Confesso que fiquei meio intrigado com aquilo. Bem, partimos para a caçada e ficamos de prontidão perto das criações do meu avô. Estávamos armados com espingardas em um local estratégico. E um medo profundo tomava conta do meu corpo, pois eu não sabia que animal era aquele. Perguntei ao meu avô se era algum cachorro do mato ou algum caititu. E logo meu avô respondeu: "Bem, se eu te disser, você não irá acreditar. E vai dizer que eu estou caducando." Fiquei sem entender o que o meu avô quis dizer com aquilo. Mas logo acreditei que ele só estava tentando me assustar. Pois bem, já era 10:30 da noite e nada do animal aparecer. E por volta de meia-noite, um mau cheiro de carniça tomou conta do ar. O meu avô ficou alerta e logo disse a mim: "Ele chegou, se prepare." Após o meu avô dizer isso, eu fiquei paralisado com o que vi. Aquilo que estava vindo em nossa frente parecia um homem com 2,5 metros de altura, pelos negros e olhos vermelhos. Aquela coisa foi entrando no galinheiro. E logo o meu avô disse em voz alta: "Ei, agora é entre mim e você. Por tantos anos te esperei, e agora eu estou aqui." Eu, escutando aquilo, sinceramente não sabia o que fazer, pois o medo tomou conta do meu corpo. Aquela coisa parou e olhou diretamente para o meu avô com aquele olhar demoníaco. O meu avô, com a espingarda em punho, foi se aproximando. Mas em um rápido movimento, aquela criatura empurrou o meu avô, o arremessando para longe. O meu avô caiu de encontro ao chão, machucando as costas. Aquela fera começou a urrar e caminhar em direção do meu avô. Eu, sem saber o que fazer, tive que tomar uma atitude, pois se eu não fizesse nada, aquela coisa iria matar o meu avô.
A criatura parecia não estar preocupada comigo. Então, aproveitei essa brecha e descarreguei a minha arma na coisa. Foi um tiro seguido de outro, bem nas costelas daquela fera. Aquele ser demoníaco gemia de dor e uivava. E eu pude ver aquela fera imensa caindo de encontro ao chão. E quando eu achei que tudo havia terminado, aquela coisa se levantou e ficou de pé, diante a mim. Caí para trás, esperando o pior acontecer. E foi quando a minha avó chegou dizendo: "Ei, passa lá em casa amanhã que lhe darei sal." E em um súbito momento, aquela criatura virou o rosto em direção à minha avó. E depois saiu caminhando para dentro da mata. E por vários minutos, ficamos escutando aquela coisa uivar ali de dentro da mata. No dia seguinte, bem cedo, um cigano que havia pela região bateu na porta da casa e a minha avó foi atender. E quando ela abriu, ela ficou espantada com o que viu, pois aquele cigano era um conhecido dela há muitos anos na cidade de Manaus, quando ela ainda era jovem. O homem disse a ela que veio pegar o que lhe foi prometido. Rapidamente ela pegou um pacote de sal e deu para aquele homem. Ele, com aqueles olhos vermelhos, virou para ela e disse: "Dona Maria, da próxima vez não haverá sal que salve o seu marido." E em seguida ele foi embora. Os meus avós já são falecidos, mas eles sempre me ensinavam que nem tudo é folclore ou historinhas para boi dormir. Boa noite. Trabalho no turno da noite é algo difícil para algumas pessoas, pelo fato da escuridão tomar conta do lugar. E várias das pessoas que conheço têm medo de escuro. Mas o que eu digo sempre é que não se deve ter medo do escuro, e sim do que há nele. Eu sou um guarda noturno numa praça da cidade. Na verdade, eu sou o único guarda daquela região, pois isso é algo muito comum em cidades pequenas, pelo fato das verbas serem menores. Daí acaba que somente um guarda cuida de um quarteirão inteiro, e às vezes até um bairro todo. Naquele bairro existe uma escola estadual. E lá também há a biblioteca municipal da cidade, alguns comércios e um ginásio poliesportivo. Mas o que vou contar aqui aconteceu pouco tempo depois de encerrarem as aulas em 2018. As ruas estavam limpas. As pessoas da cidade dormem muito cedo. E nesta noite, principalmente por ser uma noite de domingo, ou seja, no dia seguinte todo mundo pegaria no batente cedo. Aquela madrugada estava bonita, com uma lua cheia muito agradante. O vento refrescante soprava vindo das matas ao longe. E o cheiro de terra molhada anunciava que logo haveria chuvas vindouras.
e um silêncio e um ar sombrio que davam inveja em qualquer diretor de filme de terror. Depois da minha primeira ronda daquela noite, eu me sentei no banco da praça e fiquei admirando a lua e pensando na vida. E depois de alguns instantes, eu senti um calafrio e uma coisa pesada e fria bem no meu ombro. Rapidamente me levantei e olhei para trás. E para minha surpresa, não havia nada. Logo pensei que talvez fosse coisa da minha cabeça. Ou o sono batendo, sei lá. Me recuperei do susto e fui fazer outra ronda. Passei pela frente dos comércios e da escola, sempre tocando um pequeno apito, que servia para sinalizar para as pessoas e também para os possíveis marginais que havia segurança no local. Eu sei, a ideia não é muito eficaz. Porém, eu não defino as regras do trabalho, só as cumpro. Bem, fui em direção à escola e, caminhando devagar, eu olhei em direção do colégio. E logo eu pude ver uma mulher de vestidos e com livros na mão. Não pude ver a sua face ou algo que a identificasse, porque naquela noite estava muito escuro. Mas percebi que ela cruzou a faixa de pedestre e entrou na escola. Fiquei pensando como ela conseguiu entrar na escola, pois de madrugada os portões estão trancados. Bem, corri na direção. Cheguei em frente ao portão e tentei puxar para abrir, mas o mesmo estava trancado. Então, decidi chamar o vigia que cuidava da escola. Comecei a chamá-lo e bater no portão. E de repente, ele apareceu. Acredito que ele estava dormindo. Pedi a ele que abrisse o portão. Então, ele abriu. E eu disse a ele que uma mulher desconhecida acabara de entrar no colégio. Porém, ele afirmava que não, que o portão estava trancado e o muro é muito alto para uma mulher pular. Bem, eu disse a ele que tinha certeza do que acabara de ver e que era melhor que ele fosse averiguar. Ele, a contragosto, me deu passagem e me acompanhou para averiguarmos. É impressionante como uma escola fica deserta e amedrontadora à noite. Os corredores ficam na penumbra e as salas parecem ser mausoléus. A escuridão é quase que total. E se tem uma sensação muito forte de que algo de fato está errado. A sensação é de que você está sendo observado. Bem, se ela entrou, ainda não havia saído. Então, trancamos o portão novamente. Primeiro, fomos até a diretoria e abrimos a sala. O vigia entrou e eu fiquei na porta. Ele disse que não havia ninguém ali. Bem, trancamos a porta e fomos olhar o resto das salas. Seguimos em direção às salas dos professores. Ele entrou novamente, olhou e nada. Fizemos este mesmo procedimento em todas as salas, e em todas não havia ninguém. O vigia até duvidou da minha sanidade mental. Quando estávamos indo em direção do portão para eu ir embora, eu vi a mulher novamente indo em direção ao portão. Mostrei ela ao porteiro apontando o dedo.
e ele a viu. Nós corremos e gritamos para ela parar. Mas quando chegamos ao portão, ela já não estava mais ali. Abrimos o portão e não havia ninguém na rua. Olhamos um para a cara do outro sem saber o que havia acontecido. Ficamos alguns minutos conversando em frente ao portão da escola. E logo o dia começou a amanhecer. Já era hora de eu ir para casa. Disse ao porteiro que eu já iria embora. Nos despedimos e fui para minha casa. Cheguei em casa e tomei um café da manhã. E fiquei pensando sobre o acontecimento. E depois de um tempo eu fui dormir, porque à noite começaria novamente o meu turno. Umas 8h30 da noite, o meu despertador toca. Já era hora de começar outro turno. Calcei o meu coturno, vesti a minha jaqueta, peguei a minha lanterna, o meu maldito apito, a minha faca e parti para o trabalho. Mas antes de sair, olhei pela janela e vi que estava caindo uma garoa. E então eu decidi usar um boné. E ao chegar na praça, comecei recolhendo alguns copos plásticos e alguma sujeira da grama que havia ali. E caminhando em volta da praça, avistei o vigia da escola se aproximando. Ele levantou a mão e me disse boa noite. Acenei de volta e fui fazer a ronda na parte do ginásio. E depois pelos comércios. Quando terminei, me sentei à praça. E a cada 30 minutos eu fazia essa mesma ronda. E quando deu por volta de 3 da madrugada, novamente aquele mesmo arrepio me ocorreu. Fui direto em direção à escola. E para minha surpresa, eu vi aquela mulher novamente. Decidi observá-la e ver como ela entrava ali. Mas dessa vez eu fiquei próximo à escola, atrás de uma grande árvore. Aquela mulher estava usando um vestido muito antigo. Era uma espécie de mortalha. Ela atravessava a rua com alguns livros na mão. E quando chegou em frente ao portão da escola, evaporou como fumaça. Eu fiquei totalmente assustado com aquilo, pois sabia que aquilo era um fantasma. E naquele momento, quase pude sentir quando ela apareceu atrás de mim. Senti a sua mão fria e gelada me tocar no ombro. E com uma voz velha, dessas que parecem ter passado a vida toda fumando, ela me disse: "Ei, é feio ficar espiando os outros assim." Fiquei tão assustado que saí dali rapidamente. Mas incrivelmente, aonde eu ia, ali estava ela, andando na rua, rondando a praça e até na frente da pequena igreja. Saí correndo sem rumo naquela madrugada fria. E pude ver enquanto ela dançava numa espécie de ciranda. Ela estava no ginásio poliesportivo. Aquela aparição dançava com um monte de outros seres como ela, que pareciam serem crianças, com roupas de época. E quando ela estava na ciranda, simplesmente apareceu na minha frente. E no lugar dos seus olhos haviam 2 buracos pretos. E de sua boca escorria um líquido escuro. Senti um arrepio percorrer meu corpo.
e uma dor muito grande na barriga. Era uma dor como se tivesse uma faca em minhas tripas. Senti uma imensa vontade de vomitar. E quando vomitei, senti um líquido quente. E em seguida comecei a gritar por socorro. E enquanto corria, aquela aparição vinha ao meu encontro. Logo escutei alguém falando alguma coisa. Eu não sei ao certo o que era, mas acabou que desmaiei. E quando acordei na manhã seguinte, estava na casa do pastor que cuidava da velha igreja. Essa igreja ficava próxima à escola. Quando o pastor viu que eu acordei, ele me olhou e disse: "Meu filho, ontem à noite você estava drogado ou bêbado?" Eu me levantei e, em seguida, olhei para a janela. E, percebendo que era de manhã, eu contei a ele sobre a mulher. O pastor me disse que me encontrou gritando de dor. E eu estava mandando ele se afastar. E em seguida eu desmaiei. Após esclarecermos os fatos, o pastor fez uma oração sobre mim. E eu o agradeci pela ajuda. Na oportunidade, ele me convidou para ir na igreja dele.